Já repararam que por vezes as rochas apresentam bandas ou camadas, como podem ver por exemplo neste vídeo? Pois bem, de certo se lembram dos princípios das causas atuais e do gradualismo apresentado nos vídeos anteriores. E recordar-se-ão do tubarão a depositar-se no fundo do mar, juntamente com os sedimentos marinhos, que de uma forma gradual solidificaram e fossilizaram, transformando-se em rocha e fósseis. Essa rocha depositou-se numa forma ou geometria que se chama tabular, à qual corresponde um estrato ou camada, e que geralmente se deposita na horizontal. Este é o princípio da estratificação e o princípio da horizontalidade. Ambos foram princípios estabelecidos por Nicolas Steno em 1669. Percebeu também que o estrato que está numa posição inferior é o mais antigo do que aquele que está em cima, ou seja, que o sobrepõe. E daí formulou o princípio da sobreposição, ou seja, normalmente numa sequência de estratos, o mais novo está em cima do mais velho. Este princípio serve não só para as rochas sedimentares, mas também para as rochas vulcânicas, como escoadas de lavas. Uma escoada que se sobrepõe noutra é sempre mais recente do que aquela que está por baixo. O princípio da superposição permite também fazer a datação relativa. Isto quer dizer que os fósseis que se encontram nos sedimentos, nos estratos inferiores, serão mais antigos que os fósseis que encontramos nos estratos superiores. Por exemplo, se tivermos um dinossauro a andar sobre um estrato, deixando as marcas das suas pegadas, sabemos que esse estrato e essas pegadas são mais recentes do que o estrato que está por baixo, assim como os seus fósseis. Sabemos que esse dinossauro viveu numa época mais recente do que um peixe encontrado numa camada inferior. Foi este princípio que permitiu William Smith, no século XVIII, definir o princípio da sucessão faunística. A datação relativa permite não só estabelecer as idades relativas entre os estratos ou entre os fósseis, mas também entre eventos. Por exemplo, quando encontraram evidências de impactos de meteoritos nas unidades acima de onde se encontravam os dinossauros, permitiu de alguma forma concluir que provavelmente o impacto do meteorito tenha contribuído para a extinção dos dinossauros, pois este aconteceu depois da deposição do dinossauro. A isto chama-se também o princípio da extinção orgânica, que foi definido por Cuvier no século XIX. Todos estes princípios permitiram estabelecer relações entre os achados geológicos e paleontológicos, ou seja, entre as rochas e os seres vivos do passado. E por isso sabemos que os grandes mamíferos seguiram-se ao período dos dinossauros, pois encontram-se em estratos que normalmente estão acima dos estratos dos dinossauros. E que o homem também surgiu depois do período dos grandes mamíferos, como por exemplo dos tigres dente de sabre, dos mamutos, etc., porque a maior parte dos fósseis eram encontrados em estratos acima de onde eram encontrados os grandes mamíferos. Todos estes princípios são essenciais para juntar aos princípios também estabelecidos por Hutton e assim compreendermos as rochas e compreendermos as idades e as histórias que elas nos podem contar.